Boa tarde. A nossa equipe ficou com o tema biossíntese de aminoácidos e nucleotídeos. Ela é formada por Ana Neta, Antônia, Carmen, Rosiane, Carla, Maria Luísa, Maria Vitória, Rafaela, Samira e Thaís. E eu vou falar alguns pontos importantes sobre a biossíntese de aminoácidos e nucleotídeos e dar uma visão geral sobre o metabolismo do nitrogênio. Bom, ambas essas moléculas, elas são moléculas orgânicas e estão presentes em altas concentrações, então elas têm várias características em comuns, elas estão sempre entrelaçadas, e uma dessas características é a necessidade do nitrogênio, então a maior parte desse nitrogênio está ligado a esses aminoácidos e nucleotídeos, então elas têm fontes e anexos biológicos em comum. O nitrogênio só perde para o oxigênio, o carbono e o hidrogênio para a contribuição das massas dos sistemas vivos. E certos aminoácidos, ou parte de aminoácidos, eles são incorporados em purinas e pirimidinas livres. E aí, essas estruturas, elas também... o anel púrico, em um caso, ele incorpora no aminoácido a histidina. Então, essas vias elas também compartilham essa transferência de nitrogênio e grupos de carbono. Agora, falando um pouco sobre essa biossíntese desses aminoácidos nucleotídeos, é super importante que na biossíntese existe uma regulação em que cada nucleotídeo e aminoácido estejam em quantidades relativamente pequenas, porque o fluxo metabólico nos tecidos animais é bem menor que dos carboidratos e das gorduras. E também é super importante que esses nucleotídeos e esses aminoácidos estejam regulados uns às outras com precisão para haver um balanço eletroquímico dentro da célula e sempre estar no momento certo, na quantidade certa para a síntese de proteínas e ácidos nucleicos. Como a gente viu na aula, existem algumas doenças genéticas que é derivada pela ausência de algumas enzimas ou problema nas enzimas, nessa questão do metabolismo dos nucleotídeos e aminoácidos, mas existem alguns medicamentos que ajudam a reverter esses inibidores dessas enzimas. Agora, falando um pouco sobre o ciclo do nitrogênio, alguns aminoácidos, purinas e pirimidinas livres, elas são formadas durante a renovação metabólica dessas proteínas e ácidos nucleicos, então, frequentemente, elas são utilizadas em vias de salvação, elas são reutilizadas. E como eu falei, essas vias, elas têm várias características em comum. Uma delas é a necessidade do nitrogênio, e como a gente sabe, o ar atmosférico é a principal fonte do nitrogênio, e o nitrogênio, poucas espécies têm a capacidade de converter em formas que dá para utilizar. E o que permite que esse elemento fique disponível para o organismo é o ciclo do nitrogênio. Esse ciclo do nitrogênio ele é dividido em 3 partes: a fixação, a nitrificação e a desnitrificação. A fixação acontece quando o nitrogênio é fixado por bactérias de nitrogênio, produzindo amônia, e por mais que a maior parte dos organismos eles reutilizem essa amônia, eles obtêm a energia através da oxidação da amônia em nitrito e depois em nitrato. Então, elas são tão abundantes que toda a amônia que chega ao solo, praticamente, ela é oxidada por nitrato. E esse processo é chamado de nitrificação. E aí, quando esses organismos eles morrem, a degradação microbiana de suas proteínas, ela retorna a amônia ao solo novamente. E aí é onde essas bactérias nitrificantes, elas convertem nitrito em nitrato. E aí acontece o balanço entre o nitrogênio fixado e o atmosférico por essas bactérias. E aí é convertido o nitrato em nitrogênio em condições anaeróbicas. E aí esse processo ele é chamado de desnitrificação. Então, o nitrogênio ele vai aí estar presente em abundância, com cerca de 78 a 80% na atmosfera. Porém, ele é considerado um elemento inerente, ou seja, a gente não vai ter a capacidade de captar esse nitrogênio que é tão importante aí para a formação da estrutura celular. Então, esse nitrogênio, ele vai aí apresentar ligações triplas, ou seja,
não vai existir nenhuma enzima capaz de quebrar essa ligação tripla, e é por isso que vai existir as bactérias chamadas de rizóbios, que vai ser exatamente a nitrogenase que vai conseguir fazer a quebra dessa ligação tripla. Então, como funciona exatamente o ciclo do nitrogênio? Então, como a gente não consegue fazer nada com esse nitrogênio, ele vai ter que ser inserido no ciclo. E é aí que ele vai ter que ser transformado em amônia. E essa formação do nitrogênio em amônia vai ser chamado de fixação. A fixação, ela vai ser a primeira etapa do ciclo do nitrogênio. Porém, a amônia ela é considerada tóxica. Então, ainda dentro do solo, ela vai ter que ser transformada em nitrito. Porém, o nitrito também vai ser considerado tóxico, então as plantas ainda não vão estar conseguindo aí fazer esse uso desse nitrogênio. Então, é por isso que o nitrito vai ser transformado em nitrato. E essa transformação do nitrito em nitrato vai ser chamado de nitrosação. E já é aí no nitrato que as plantas vão conseguir aí fazer o uso desse nitrogênio. Mas para ser um ciclo, o nitrogênio ele precisa voltar lá para a atmosfera e é aí que o nitrato ele vai se transformar em nitrogênio e assim se forma um ciclo. Então, com a formação desse nitrato, as plantas agora vão conseguir produzir, né, aí os seus componentes orgânicos e esse nitrogênio ele vai acabar fazendo parte aí da cadeia alimentar. Ou seja, outros animais, outros seres também vão conseguir aí estar utilizando desse nitrogênio. Então, mas para ser um ciclo, né? Então vai ocorrer o quê? A fixação, ela não é a única forma de formar amônia dentro do solo. A amônia também pode ser feita através da decomposição, né? Que vai ser justamente a reação de bactérias e fungos. E esse processo aí vai ser chamado de amonificação. Então, para não se confundir, a gente tem aqui a diferença entre amonificação e fixação, né? Em que a amonificação ela vai ser justamente a transformação de qualquer composto nitrogenado em amônia, né? Enquanto a fixação é a transformação do nitrogênio gasoso em amônia. Já passando para a fixação biológica do nitrogênio, ela vai ser realizada aí por um complexo altamente conservado de proteínas, que vai ser denominado complexo da nitrogenase, né? Então, onde uma molécula de N2, utilizando aí uma energia de 16 ATPs, vai estar produzindo duas moléculas de amônia. Então, esse processo vai ser mediado pela nitrogenase. Então, a fixação biológica do nitrogênio, ela basicamente é realizada aí por bactérias. E essas bactérias podem ser chamadas de organismos fixadores de nitrogênio. Então, a nitrogenase, ela é uma enzima mais conservada dentro da natureza, em que todos os organismos que fixam a nitrogenase, que fixam esse nitrogênio, eles vão fixar através dessa enzima. Então, esses organismos eles podem ser encontrados tanto em vida livre, como também em simbiontes, né? Essa imagem clássica, né, de uma planta que contém aí bactérias fixadoras de nitrogênio, em que a formação desses nódulos, né, vão apresentar uma colônia de bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, dessa forma, as plantas elas vão ser colonizadas por bacterióides, que é exatamente nesse local que vai ocorrer a fixação biológica do nitrogênio. Bom, agora dando continuidade, a gente viu anteriormente que a amônia é incorporada nas biomoléculas via glutamato e glutamina. Agora, dando continuidade nessa fixação biológica do nitrogênio, que acontece pelo complexo da nitrogenase, que tem os seus componentes que são a dinitrogenase redutase e a dinitrogenase. A gente vê que essa fixação de nitrogênio ela tem uma elevada energia de ativação. Aí nessa imagem a gente consegue ver
as enzimas do complexo da nitrogenase, né? A de nitrogenase a gente consegue ver. No próximo slide, a gente consegue ver que a desitrogenase ela tem dois cofatores. Um grupo P, fosfato, que ele compartilha um átomo de enxofre, e um segundo cofator, que é o FeMO, que ele é composto por 7 átomos de ferro e 9 átomos de enxofre, inorgânico, além de ter uma cadeia lateral e um átomo de carbono. Aí a gente consegue ver que a fixação do nitrogênio, ela requer 8 elétrons. E ela é realizada por uma forma da dinitrogenase reduzida. Então, são 6 elétrons para redução de nitrogênio e 2 para a produção das moléculas de hidrogênio. E essa dinitrogenase, ela é reduzida pela transferência desses elétrons a partir da dinitrogenase redutase. Então, 8 elétrons são transferidos, uma molécula de redutase reduzida liga-se à dinitrogenase e ela transfere um único elétron e a redutase oxidada se dissocia da dinitrogenase e há um ciclo que se repete. E nessa reação catalisada pela dinitrogenase redutase, determinam a unidade da proteína. E isso ajuda ela a superar essa alta energia de ativação causada pela fixação do nitrogênio. Agora eu vou falar sobre a glutamina e o glutamato. São aminoácidos que desempenham papéis centrais no catabolismo da amônia e dos grupos amino na oxidação dos aminoácidos. O glutamato é fonte dos grupos amino para a maior parte dos demais aminoácidos, por meio de reações de transaminação. E o nitrogênio amídico da glutamina é fonte de grupos amino em uma ampla gama de processos biosintéticos. Esses processos biosintéticos para a produção de glutamina e glutamato são simples. E na maioria dos tipos celulares e dos fluidos extracelulares dos organismos superiores, um desses aminoácidos ou ambos estão presentes em concentrações mais elevadas que outros aminoácidos. Boa tarde, eu sou Antônia Maria, fiquei com a parte da biossíntese de aminoácidos. Os aminoácidos são derivados através de 3 intermediários. Quais são esses intermediários? O glicose, o ácido ciclo do ácido cítrico, o ácido acetose fosfato. Nessa imagem, envio os precursores dos aminoácidos, que são os precursores de metabolismo primário. Aí eu vou dar uma explicada nessa imagem. Aqui a gente tem a glicose, que vai formar glicose 6-fosfato. Quando chega na glicose 6-fosfato, pode haver o desvio para as vias de pentose, onde vai haver a formação de glicose 5-fosfato em 4. Também 4 fases tem a formação de 3-fosfoglicerato, que vai formar nitrose 4-fosfato. Nitrose 5-fosfato, que é um dos componentes da via de pentose, vai formar histidina, que é um aminoácido. 3-fosfoglicerato vai formar serina, e serina vai fazer glicina e cisteína. 3-fosfoglicerato, juntamente com fósforo neutirazato e nitrose 4-fosfato, vão formar triptofano, fenilamina e tirosina.
O piruvato vai ser o precursor da alanina, da valina, da leucilina e da isolina. Nesse ciclo aqui, a gente tem o ciclo do ácido cítrico. Nele tem dois componentes muito importantes. Primeiro, o alfa-cetoglutarato, que vai ser o precursor do glutamato, da glutamina, da prolina e da arginina. Tem outro também muito importante, outro precursor, que é o oxalacetato, que vai ser o precursor do aspartato, da asparagina, da nicotina, da creatina e da leucina. Os organismos já limitam sua capacidade de sintetizar os aminoácidos comuns. Os mamíferos sintetizam apenas cerca de metade deles, geralmente aqueles com via de síntese mais simples. Por isso, os aminoácidos são divididos em três tópicos. Quais são eles? Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo é capaz de sintetizar para o seu funcionamento. Temos os aminoácidos essenciais, são aqueles que o organismo é capaz de sintetizar, mas precisa deles para o seu funcionamento. Então, tem que obtê-los através da dieta. E tem também os aminoácidos essenciais condicionais. Quais são eles? São aqueles que, em certa fase do nosso desenvolvimento, a gente vai precisar de grande quantidade deles. Aí, como o organismo não dá conta de sintetizar tudo, vai ter que incluir também na alimentação. Essa tabela está a 6 famílias dos precursores metabólicos. Por que eles estão agrupados nessa tabela? Porque através dessas 6 famílias a gente chega a todos os aminoácidos comuns. O primeiro é o alfa-cetoglutarato, que vai ser o precursor de 4 aminoácidos. Temos o 3-fosfoglicerato, que vai ser de 3. O oxalacetato, que vai ser de 5, é o precursor de mais aminoácidos. Temos o piruvato, que vai ser de 4. O fosfonilpiravato, nitrose 4-fosfato, que vai ser o precursor de 3 aminoácidos. E a ribose 5-fosfato, que vai ser o precursor de apenas um aminoácido exclusivo. Além desses precursores, temos também outra molécula muito importante. Porém, ela não faz parte daquelas 6 famílias lá, que é o fosforobisol pirofosfato TRPT. Ele está dentro dessa nomenclatura. No lado esquerdo, temos o piruvato, que está ligado ao oxigênio do carbono anomérico. No carbono 5, temos o outro fosfato. Essa molécula acaba participando de uma série de outros biótipos. É isso. Bom, dando continuidade à fala de Antônia, agora eu, Carla, irei abordar como que ocorre a síntese desses aminoácidos. O composto químico 3-fosfoglicerato, ele é um intermediário da glicose e dá origem a serina, glicina e cisteína. Síntese de serina. Bom, na síntese de serina, o primeiro passo é o seguinte: o grupo hidroxila do 3-fosfoglicerato, ele é oxidado por uma desidrogenase, utilizando nada oxidado. Dessa forma, produzido 3-fosfato hidroxipiruvato. E em seguida ocorre uma transaminação utilizando o glutamato, produzindo a 3-fosfoserina. E por fim, a 3-fosfoserina que foi produzida, ela é hidrolisada em serina livre pela fosfoserina fosfatase. Síntese de glicina. A serina, ela é precursora da glicina. Essa síntese ocorre pela remoção de um átomo de carbono pela serina hidroximetiltransferase.
O tetrahidrofalato, ele recebe o carbono beta, que está localizado no carbono de número 3 da serina, que forma uma ponte metileno entre o nitrogênio 5 e o nitrogênio 10, originando N elevado a 5, N elevado a 10, metileno tetrahidrofalato. Síntese de cisteína. Os mamíferos, eles sintetizam a cisteína a partir de 2 aminoácidos, a metionina e a serina. A metionina, ela fornece o átomo de enxofre e a serina fornece o esqueleto carbonato. A metionina é inicialmente convertida em substrato, adenosilmetionina, que pode perder o seu grupo metila para diversos aceptores, formando substrato adenosil-homocisteína. E em seguida, esse produto desmetilado, ele é hidrolisado, liberando homocisteína, que reage com a serina em uma reação catalisada pela cistationina beta-sintase, produzindo cistationina. E, finalmente, a cistationina gama-liase, enzima que requer peroxidal fosfato, ela catalisa a remoção de amônia e a clivagem de cistationina, produzindo dessa forma cisteína livre. 3 aminoácidos não essenciais: alanina, aspartato e asparagina. Esses são os aminoácidos não essenciais, ou seja, são aqueles que o organismo ele é capaz de sintetizá-los e suas vias biosintéticas elas são bastante simples e ocorrem em todos os organismos. Síntese de alanina, aspartato e asparagina. A alanina ela é sintetizada a partir de piruvato e o aspartato a partir de oxaloacetato, por transaminação com glutamato. Já a asparagina ela é sintetizada por amidação do aspartato com a amônia sendo doado pela glutamina. 6 aminoácidos essenciais: metionina, treonina, lisina, isoleucina, valina e leucina. Esses são os aminoácidos essenciais. Os humanos eles não são capazes de sintetizá-los e eles devem ser obtidos a partir dos alimentos. Suas vias biosintéticas elas são complexas, ou seja, contrárias aos aminoácidos não essenciais. E essas vias biosintéticas elas também são interconectadas. Síntese de metionina, treonina e lisina. O aspartato ele origina metionina, treonina e lisina. Os pontos de ramificações dessas vias ocorrem a partir do beta-semialdeído do aspartato, que é o intermediário em todas as 3 vias, e a partir da homoserina, um precursor da treonina e da metionina. Síntese de valina e isoleucina. A treonina, por sua vez, ela é um dos precursores da isoleucina. As vias da valina e da isoleucina, elas compartilham 4 enzimas. O piruvato origina valina e isoleucina por meio de vias que iniciam com a condensação de 2 carbonos do piruvato, na forma de hidroxietil-tiamina pirofosfato, com outra molécula de piruvato, na via da valina, ou com a alfa-cetobutirato, na via da isoleucina. O alfa-cetobutirato ele é derivado da treonina em uma reação que requer peroxidal fosfato. Síntese de leucina. Um intermediário na via da valina, o alfa-cetoisovalerato, ele é o ponto de partida para uma ramificação da via, contendo 4 passos que levam à leucina. Síntese de triptofano, fenilalanina e tirosina. O corismato ele é precursor comum dos aminoácidos aromáticos. Síntese de triptofano. A glutamina ela cede uma amina de sua cadeia lateral para o corismato. Esta reação ela libera piruvato e forma o atranilato. O atranilato formado ele se condensa com o fosforribocil pirofosfato, formando o N5-fosforribocil atranilato. E este composto ele sofre então um rearranjo, uma desidratação e uma descarbolização, gerando indol-glicerol-fosfato. O indol-3-glicerol-fosfato ele reage com a serina, formando triptofano e liberando glicerildeído 3-fosfato.
Síntese de fenilalanina. O corismato ele é transformado em prefenato através de uma mutase. E em seguida, o prefenato ele sofre uma desidratação e depois é descarboxilado, originando o fenilpiruvato, que é transaminado, formando a fenilalanina. Síntese de tirosina. Os mamíferos eles sintetizam a tirosina através da hidrolisação da fenilalanina. E, por último, a biossíntese de histidina utiliza precursores da biossíntese de purinas. Na síntese de histidina, a histidina ela é derivada de 3 precursores, o fosforribocil, o anel púrico e a glutamina. O fosforribocil pirosfosfato, ele contribui com 5 carbonos, o anel púrico da adenosina trisfosfato contribui com um nitrogênio e um carbono, e a glutamina ela fornece o segundo nitrogênio do anel. Os passos-chave são a condensação da adenosina trisfosfato e do fosforribocil pirosfosfato, em que o nitrogênio 1 do anel púrico ele liga-se ao carbono 1, ativado da ribose e do fosforribocil pirosfosfato. A abertura do anel púrico, que ao final deixa o nitrogênio 1 e o carbono 2 da adenina ligados à ribose. E a formação do anel imidazol, uma reação na qual a glutamina doa um nitrogênio. Meu nome é Carmen e eu fiquei com a biossíntese de aminoácidos sobre a regulação alostérica. E a primeira coisa que a gente pergunta é o que é regulação alostérica. Então, a regulação alostérica ela é o regulador da síntese de aminoácidos, ou seja, desses aminoácidos. Ele está lá para que eles não sintetizem muito e acabem gastando toda a energia, ou que sintetizem pouco e acabem não fornecendo energia para novos aminoácidos. Existe uma enzima que é muito importante na regulação alostérica, que é a enzima individual. Ela tende a ser mais complexa e considerável mais complexa. Aí a gente pergunta como ocorre a regulação alostérica. Então, a regulação alostérica ela ocorre através de uma molécula reguladora que se liga a uma enzima, que ele é um ativador ou inibidor que se ligam no sítio ativo. Aí onde fica o sítio ativo? O sítio ativo ele fica num lugar chamado sítio alostérico. Tem um grupo de fosfato que eles são muito importantes na regulação alostérica, que é a treonina e a tirosina. Existem 2 tipos de regulação alostérica. A regulação alostérica positiva e a regulação alostérica positiva, ou negativa, perdão. A regulação alostérica positiva, ela aumenta a afinidade da enzima pelo substrato, aumentando a velocidade da reação. Já a regulação alostérica negativa, ela diminui a afinidade da enzima pelo substrato, diminuindo a velocidade da reação. Por exemplo, 20 aminoácidos comuns, eles devem ser produzidos de forma adequada para a síntese proteica do nosso corpo. Então, eles têm que ser produzidos de modo coordenado e organizado pela enzima individual. Agora tem a reação. Nessa reação, ele é um exemplo de regulação alostérica, só que com a presença do grupo glutamina e pelo inibidor enzimático. Com isso, tem a presença da amino NH2 e o PRPP, que também é um inibidor enzimático. Então, eles se ligam e formam a regulação tripofano, que é a que está aparecendo aí na imagem. Tenho também o exemplo do NH5, ou do N5, perdão, que é o fosfobiotififato, que é também um grupo amino, que está ligado a um anel carbônico. Então, tudo isso faz parte da nossa síntese proteica e é assim que ocorre a regulação alostérica. Oi, gente. Eu me chamo Ana Neta. Eu vou falar sobre as moléculas derivadas de aminoácidos.
Os aminoácidos, além de possuir a função de blocos característicos das proteínas, é também precursor de muitas biomoléculas, como os hormônios, os alcalinos, os polímeros constituintes das paredes celulares, as porfirinas, os neurotransmissores e pigmentos. Eu vou falar das porfirinas, que é uma molécula derivada dos aminoácidos. A glicina é precursora das porfirinas. A glicina é uma substância muito importante. No núcleo das porfirinas, existe as proteínas, que é muito importante. Para construir as porfirinas, é necessário 4 moléculas de porfirinologênio. Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês para explicar como acontece essa reação. O succinil-CoA reage com a glicina, produzindo aminoceluloadipato, liberando se descarboxilando, formando o aminolevulinato. O aminolevulinato produz o porfirobilonogênio, que após várias reações acontece a protoporfirina. Adicionando-se o ferro, produz-se a M. Eu vou falar também dos defeitos genéticos. Os defeitos genéticos acontecem como? Após um grande acúmulo dessa substância nos intermediários da via, que acontece a doença conhecida como a porfiria. Vou falar também dos pigmentos biliares, a ferroporfirina. A ferroporfirina, ou também pode ser chamado do grupo M da hemoglobina, que é liberada por eritrócitos. O que são? E a partir daí, ela é degradada para liberar o ferro e a bilirrubina. Então, a bilirrubina liga-se à bulbina sérica, transportada para o fígado, extravasada a bilirrubina. Eu vou falar também das funções hepáticas. A função hepática acontece na insulina, então, uma grande concentração, que gera as doenças hepáticas. Essas doenças hepáticas são a grande concentração da bilirrubina no sangue. Outra doença também muito conhecida é a icterícia. A icterícia é caracterizada pela cor amarelada nos olhos e na pele. Vou falar também da creatina. A fosfocreatina é derivada da creatina. A creatina é um grande reservatório de energia nos músculos e é sintetizada pela glicina e a arginina. E a metionina atua como doadora de grupos metilo. Vou falar também sobre a glutationa. A glutationa é conhecida como tampão redox, pelos seus altos níveis dessa substância. É formada de resíduos. Quais resíduos? Glicina, cisteína e glutamato. Na forma oxidada, ela tem 2 moléculas unidas por ligação de sulfeto. É isso, gente. Obrigada. Síntese e decatação de nucleotídeo. Os nucleotídeos são compostos por uma parte nitrogenada ligada a um pentose, que pode ser DNA ou RNA, e por um grupo fosfato. Entre as funções que os nucleotídeos desempenham no metabolismo celular, eles são precursores do DNA e RNA, participam no armazenamento e na transmissão de informação genética, fornecem energia nas reações químicas, como ATP e GTP, fazem parte dos cofatores, como NAD, FAD e coenzima A, que são importantes nas reações metabólicas, fazem parte do intermédio ativado, como UTP-glicose e CTR-diacilglicerol, que são importantes na ativação de determinado composto biosintético, e formam o segundo mensageiro de
via de tradução de sinal, como a adenosina monofosfato cíclico e guanosina monofosfato cíclico. Próximo slide. Os nucleotídeos podem ser sintetizados a partir de duas vias, a via de novo e a via de salvação, que também pode ser chamada de via de recuperação. Na via de novo, é a síntese de um novo nucleotídeo a partir de compostos que não são nucleotídeos, como aminoácido, hipó-5-fosfato, CO2 e NH10, para formar uma neutropase. Já na via de salvação, vai acontecer o reciclamento das páginas nitrogenadas, ou seja, o reaproveitamento. No caso de uma base, é o reaproveitamento de uma base ponta para formar um nucleotídeo a partir dela. Um dos precursores mais importantes nessas vias é o fosforiposil biofosfato, que é mais conhecido como PRPP, que é utilizado na síntese de purinas e primidinas e na recuperação dessas bases. A síntese de novo de nucleotídeo púrico inicia com PRPP. Na síntese de novo das purinas, todo o intermediário contém ribose-5-fosfato. Nessa reação, a ribose-5-fosfato, formada na via das pentoses, vai funcionar como aceitador de fosfato por ATP, que vai se ligar ao carbono da ribose, formando o PRPP. Nessa reação, a glutamina vai dar um grupamento da amina e forma o glutamato, que dá origem ao 5-fosforiposilamina, que a partir dessa enzima vai acontecer diversas reações que vai dar origem ao MP, que é a inosina monofosfato, que é o primeiro nucleotídeo formado. Próximo slide. Os ribonucleotídeos são precursores do desoxirribonucleotídeo. A enzima ribonucleotídeo redutase vai catalisar a formação de desoxirribonucleotídeo a partir de ribonucleotídeo. Essa catálise vai envolver a redução do carbono 2 da ribose 5-fosfato para formar 2 desoxirribonucleotídeos. A ribonucleotídeo redutase apresenta 2 grupos de óleos, que são oxidados e precisam ser reduzidos. Isso ocorre através da enzima glutarredoxina redutase e a diredoxina redutase, que apresentam como intermédio da reação de oxirredução o dipeptilglutationa e o FAT. Próximo slide. Dimetilato sintase, conversão de T1MP em TTMP. A enzima dimetilato sintase vai fazer a conversão de dexodimetilato monofosfato em dexodimetilato disfosfato. Mas para essa conversão acontecer, é preciso que ela sofra metilação redutiva pelo cofator N5, N10, metilento tetrahidrofolado, que vai dar o grupamento da amina e vai formar o 7,8 de hidrofolado, que sofre redução na presença de NADPH e forma o tetrahidrofolado, que apresenta serina, que converte em glicina e forma o N5, N10, N5, N10, metilento tetrahidrofolado. E é isso. As bases púricas e as bases piramídicas, elas são muito importantes porque elas são compostos orgânicos formados de 5 anéis de carbono e de 4 anéis de nitrogênio. As bases púricas também, elas são importantes porque elas atuam na composição das bases nitrogenadas que nós conhecemos, que é o RNA e o DNA. Também encontramos ela na formação de alguns derivados. Derivados são esses da cafeína, do xantilato, da teomobrina e também do ácido úrico que nós conhecemos com os produtos capilares. No próximo slide, eu vou especificar um pouco sobre as bases púricas, né, e sua retroalimentação do tipo negativa. Essa retroalimentação, ela já foi explicada antes, né, sobre a questão da regulação alostérica. As bases púricas, elas são formadas através dos anéis pirímidicos e são formados de 4 átomos de nitrogênio e 5 átomos de carbono.
Esses átomos de carbono, esses 5 átomos de carbono, eles formam como se fosse uma pentose para a formação da adenina e da guanina. Aqui também nós temos as bases púricas, elas são abundantes. Abundantes em quê? Em carne, em arroz, em grãos, em ervilhas. E também importante para a questão das bases nitrogenadas, porque elas são sinalizadores químicos, reguladores enzimáticos e armazenadores de energia. Na questão da retroalimentação, né, ocorre por conta que é do tipo negativa. Essa retroalimentação, ela ocorre nas bases púricas por conta de 3 etapas. É dividido nessas 3 etapas e é uma etapa que é exclusiva dos anéis púricos, que é a transferência de um grupo amino. Essa transferência de um grupo amino, ela ocorre principalmente para a formação dos anéis púricos, para dar início a realizar a formação dos anéis das bases finais, que é a guanina e a adenosina. Primeiro que esse grupo amino, ele vai ser transferido, com a transferência desse grupo amino, ele vai catalisar a presença do PPRP. Esse PPRP vai dar início ao dexorribose. Essa dexorribosinase, ela vai ser ativadora dessas bases e vai formar produtos como GMP, ATMP e o GMP, AMP e o ATP. Esse ATP, ele vai participar, né, dessa retroalimentação na segunda fase, impedindo as mudanças que o GMP vai fazer, porque esse AMP, ele vai fazer com que as células se acumulem e estejam em excesso. Só que o AMP, ele vai impedir, e o IMP, que essas células continuem em excesso para que elas não sofram a modificação. Só que quem vai fazer com que essa modificação não ocorra é a presença desse ATP. E é justamente na terceira fase de inibição para que as bases elas fiquem de maneira correta e para que elas não sofram degradação e assim formam o produto final, né, que é a adenosina e a guanina. Já na biossíntese de piriminas, né, como está aí no título, as bases pirimídicas, elas são formadas através de 10 átomos de cisteína e 10 átomos de uracila. São os produtos finais que vão ser formados nas bases pirimídicas, né? E no caso das moléculas de RNA, há uma liberação da uracila como base. Eles também formam a timina, a citosina e a uracila como formadores e precisam da ajuda do carboilo fosfato que nós estudamos nas vias pentosas fosfato. Esse carboilo fosfato ele vai ser utilizado nessa base porque ele precisa de uma enzima, né, a pirimina, que é a enzima carboilo fosfato transferase 2. E é essa enzima que vai fazer com que ocorra a liberação das bases pirimínicas. Ocorre que também eles vão liberar, né, essas enzimas e elas vão fazer com que a cadeia seja oxidada e fechada. E assim vai formar aceptores de elétrons, o NAD oxidado e o aspartato. Aí, a questão da retroalimentação negativa das bases pirimídicas, elas ocorrem principalmente porque elas formam ATP-case, e esse ATP-case, ele vai dar início a essa retroalimentação, né? Porque essa ATP-case, ele vai inibir a presença de proteínas catalisadoras, e essas proteínas, elas vão também ser proteínas reguladoras para regular essa retroalimentação, para que não ocorram modificações que o GMP fazem ocorrer. Então, eles vão inibir a ação a proteína reguladora vai inibir essa ação do GMP para que não ocorra as mudanças nessas células e nessas bases que vão ser formadas.
vão formar também guaninas livres que vão ser utilizadas na reciclagem das moléculas, né? No próximo slide, eu vou explicar um pouco sobre a degradação. A degradação dessas bases ocorre porque o adenilato produz adenosina, que produz inosina, que produz a derribose. E porque o GMP ele vai sofrer um catabolismo e vai liberar o ácido úrico, que vai dar início à clivagem da guanina, onde vai liberar guaninas livres, como eu já especifiquei, que vão ser usadas na reciclagem, e também vai ocorrer que vai liberar o xantilato. Esse xantilato ele vai ser convertido em ácido úrico, e esse ácido úrico ele vai ocorrer a liberação da amônia, que vai ser utilizada no ciclo do ácido úrico que nós estudamos também. Aí, no próximo slide, eu vou falar sobre a reciclação das bases. E essa reciclação das bases, ela ocorre porque uma célula ela precisa ser liberada. Então, precisa de células livres para a liberação. E durante a degradação dessas células, eu vou formar nucleotídeos livres, né? A célula ela vai ser degradada, vai liberar células que são livres. E aí, quando essas células estiverem livres, elas vão fazer com que ocorra a síntese de novos nucleotídeos. Esses novos nucleotídeos vão ser formados e vão ser, assim, enviados para o que for necessário. E aí vão formar adeninas livres, porque dentro das bases púricas e das bases pirimídicas, as bases púricas elas têm mais facilidade em se reciclar do que as bases pirimídicas. Bom, é isso. Bom, agora para finalizar nosso trabalho, a gente vai falar do problema das doenças genéticas, começando pela gota. Então, a gente vê que a gota ela é uma doença nas articulações que é causada por essa alta concentração do ácido úrico nos tecidos e no sangue. Ela é uma doença que as articulações elas ficam inflamadas, doloridas, tudo isso por conta desse acúmulo anormal dos cristais dos ácidos úricos. E ela é uma doença que ocorre principalmente em homens. E um fator para gerar essa doença é uma deficiência genética no metabolismo das purinas. E essa doença ela pode ser tratada por terapias nutricionais e farmacológicas, né, por medicamentos. E os pacientes que têm essa doença, eles tendem por optar mudanças no comportamentais, como dieta, exercício físico, diminuição da ingestão de álcool e até mesmo tirar o fígado da sua alimentação, para pensar em diminuir esses ataques frequentes da gota, né? E os pacientes costumam ainda precisar de medicamentos, como eu já disse, como um aliviador, que é promovido, é o halopurinol, que ele inibe a xantinoxidase, que é a enzima que converte essas purinas em ácido úrico. No próximo slide, a gente vê essa alteração, né, que ocorre na estrutura da hipoxantina, que produz o inibidor enzimático, que é o halopurinol, que no sítio ativo, o halopurinol ele é convertido em oxapurinol e que permanece ligado à sua forma reduzida da enzima. Quando a xantinoxidase ela é inibida, gera os produtores xantina e hipoxantina, que são mais hidrossolúveis que o ácido úrico, e por isso eles apresentam essa menor probabilidade de formar esses depósitos de cristais no tecidos do sangue. Agora, entrando nas células cancerógenas, a gente vê que elas são uma alteração genética no genoma, no próximo slide. Então, as enzimas da via de biossíntese de nucleotídeos, eles são alvos de agentes quimioterápicos, não só utilizados para tratamento do câncer, mas também para outras doenças. E aí, eu trouxe dois exemplos, a gente trouxe dois exemplos para mostrar. Esse primeiro é da azacerina e da acivicina. Então, a azacerina e a acivicina, elas são inibidores dessa glutamina. E esses análogos da glutamina, eles vão interferir nessas vias de biossíntese de aminoácidos e nucleotídeos. No próximo slide, a gente vê o segundo exemplo, que é esse ciclo, que eu vou focar mais nos inibidores. Então, esse ciclo, ele é um alvo importante para diversos agentes quimioterápicos, como a fluorolacila e o metotrexato. Então, nas células, a fluorolacila, ela é convertida em desoxinucleosídeo monofosfato, que é o FDUMB. E ele inibe a timidilato. E o metotrexato, ele inibe a dihidrofolato redutase. Assim como a aminopterina e a trimetoprima também inibem esse dihidrofolato redutase.
Então, a gente vê que os inibidores da biossíntese de nucleotídeos, eles não estão limitados somente ao tratamento do câncer, mas sim todas aquelas células que eles possuem um crescimento rápido. Então, aí a gente vê que a fluorouracila e o metotrexato são importantes agentes quimioterápicos, porque na célula, a fluorouracila, como já falei, ela é convertida em ADP, né? E ela inibe a timidilato e o metotrexato, ele inibe o dihidrofolato redutase. E, bom, é isso. Nós agradecemos a apresentação